Olá, colegas, tudo bem? Estou aqui novamente com mais um caso comentado de ultrassonografia em reumatologia. Para quem não me conhece, sou o Dr. Leonardo Michele Schmidt, reumatologista, e atuo com ultrassom na minha prática clínica diária já há mais de 10 anos. Hoje eu trouxe um caso, né, de uma paciente aqui da nossa clínica, né, já com diagnóstico prévio de artrite reumatoide. Uma mulher com 59 anos, agricultora, ela tem artrite já desde 2010, né, já há um bom tempo, e ela vinha estável, né, utilizando as drogas que chamamos de modificadores de doença, né, o metotrexato, a hidroxicloroquina, tá? Estava em desmame de glicocorticoide, né, porém, recentemente ela acabou aumentando essa dose de corticoide devido à piora de sintomas, né? Ela iniciou algumas semanas atrás com um quadro de dor em punhos, bilateralmente, e também no ombro esquerdo. Tá? O paciente, em um momento anterior, um momento prévio, há cerca de um ano atrás, teve uma alergia a um outro medicamento que utilizamos para artrite reumatoide, que é a leflunomida, né? Ela teve uma piora clínica nos joelhos na ocasião, e também no quadro geral, e foi associado à leflunomida, ela teve uma reação alérgica, então a gente descontinuou esse medicamento e ela acabou melhorando com ajustes nos outros medicamentos que ela já estava usando, tá? Então, ela vinha bem e umas semanas atrás teve piora em dores aí em ombros em ombro esquerdo, perdão, e em punhos bilateralmente, tá? No exame físico dela, realmente tinha dor, limitação ali nos punhos, na movimentação de flexo e extensão, dor às manobras também para síndrome do impacto no ombro esquerdo, tá? Também com limitação de movimento, tá? Então, resolvemos realizar exames de ultrassom com Power Doppler dessas articulações sintomáticas dela, né? Dos punhos e do ombro esquerdo, tá? Então, aqui é a primeira imagem, né? Um corte longitudinal de punho, tá? Onde a gente faz a avaliação desses recessos radiocarpal e intercarpal. Então, a gente aqui realizando movimentos de compressão, né? Já notou que essa paciente tinha sinovite radiocarpal e também intercarpal, tá? Ao estudo com Power Doppler, né? Ela tinha a presença de Power Doppler, né? Com grau pelo menos moderado aqui de sinais ao Power Doppler nessa topografia aqui entre o rádio semilunar e o captato aqui no recesso intercarpal, e também fazendo uma varredura, né, mais para a região radial, né, entre o rádio e o escafoide, aqui no recesso cardiocarpal, ela tinha uma sinovite até mais acentuada, né, com mais sinais aí de captação ao Power Doppler, né, então mais fluxo aí inflamatório pelo Power Doppler, tá? Então, aqui daria até para considerar aqui, né, um grau 3 de sinovite, né, de hipertrofia sinovial pela escala de cinza, e também um grau 2 até para 3, né, já seria mais um grau 3 aqui no Power Doppler, tá? Então, aqui uma outra imagem, um outro vídeo, né, mostrando, né, essa importante captação de fluxo, né, importantes sinais ao Power Doppler nessa região aqui do rádio com escafoide, principalmente, né? Aqui um corte transversal, também só para confirmar os achados, né? Corte transversal ali pegando, né? Excesso radiocarpal e também intercarpal, mostrando essa presença importante de fluxo ao Power Doppler. Aqui só para a gente revisar a classificação do Euler e do Merakti, tanto a escala de cinza quanto o Power Doppler, né? Que a gente utiliza. Então, a escala de cinza, o grau 0, quando não tem nenhum sinal de hipertrofia sinovial, o grau 1, quando tem um pouco de hipertrofia, né, e que fica abaixo dessa interlinha imaginária entre as articulações, né? O grau 2, quando já essa hipertrofia ultrapassa essa linha imaginária, porém, né, de forma plana, de forma reta, ou com grau de concavidade, né, no sentido aqui mais inferior da articulação. E o grau 3, quando existe, né, um grande aumento de hipertrofia, com uma convexidade, né, inclusive elevando, né, as estruturas mais superficiais, as estruturas ali superiores nessa articulação, tá? Promovendo um deslocamento dessas estruturas, né, tendíneas e também do pele subcutânea. Tá? Então, seria um grau 3. E no Power Doppler, né, o grau 0, né, mesmo que tenha um grau 3 na escala de cinza, né,
quando não temos nenhum sinal, nenhum sinal de fluxo ao Power Doppler, a gente considera um grau zero. Lógico que esse Doppler deve estar bem ajustado, bem regulado para que seja, para que a gente obtenha, né, os sinais de forma adequada, né? Quando a gente tem 3 sinais isolados, é um grau 1, né? Tem algumas variações, né, para esse grau 1, né? A gente pode ter 2 sinais confluentes, né? Ou 2 isolados e um confluente, tá? Mas, no geral, 3 sinaizinhos isolados aí é um grau 1, né? Mais do que isso a gente já coloca como grau 2, desde que ele vá até 50% da área de sinovial acometida, e mais que 50% é o grau 3 de classificação ao Power Doppler, né? Aqui nessa imagem do artigo fica muito claro que tem mais do que 50% da área sinovial acometida. No nosso caso, fica uma coisa meio borderline ali entre 2 para 3, né? Mas, na minha opinião, né, é que realmente estava passando um pouco de 50% ali de acometimento de sinais ao Power Doppler, então seria um grau 3 ao Doppler, tá? Mas o importante é a gente saber que esse paciente, do ponto de vista prático, né, ela está com doença em atividade, tá? Então, está com doença em atividade e, do meu ponto de vista, não está errado se colocar essa classificação como 2 para 3, né? Uma classificação borderline entre 2 e 3, né? Porque nem sempre é fácil fazer essa distinção do que é 50%, o que é um pouco mais, né? Continuando, né, a paciente ainda tinha outros achados aqui, como uma tenossinovite do tendão flexor radial do carpo, tá? Aqui a gente vê mais à direita da imagem aqui o nervo mediano, né? Esse é um corte transversal aqui, de avaliação da área, da região do túnel do carpo, né? E mais nessa região aqui, mais para a lateral, a gente tem esse tendão flexor radial do carpo, que pode ser eventualmente acometido, né, na artrite reumatoide por processo tenossinovial de inflamação, tá? Aqui uma imagem em escala de cinza, né, mostrando o túnel do carpo, aqui os tendões flexores, né, superficiais, profundos, o nervo mediano, né? Lá do outro lado a artéria ulnar, né? Tá? E aqui o flexor radial do carpo, né? Com halo hipoecogênico ao seu redor, né? Um espessamento aí tenossinovial e também captação aí de sinais ao Power Doppler. Aqui embaixo é uma imagem longitudinal, né? Um corte longitudinal desse flexor radial do carpo. E logo abaixo a gente também notou aqui que o paciente tinha uma sinovite, né? Do rádio com escafoide também nessa face volar. Além de ter essa sinovite lá na região dorsal, aqui também na região volar ele tinha esse processo de sinovite, não tinha captação ao Doppler aqui na imagem esquerda, né? E aqui uma imagem em vídeo, né, dinâmica, também mostrando, né, esse recesso radiocarpal volar, aqui uma coleção líquida aqui, né, mais proximalmente, né? E a gente notou também essa imagem de erosão superficial óssea aqui no semilunar, tá? Então, na região volar, o paciente tinha essa erosão superficial óssea, tá? Aqui eu estava no transversal, coloquei o transitor dele no longitudinal para fazer essa avaliação aqui também dessa região do túnel, essa aqui é a área do túnel do carpo, né? A gente vê longitudinalmente ali o nervo mediano lá superficial, né? Aqui novamente fazendo essa varredura, né? Mostrando essa imagem de erosão aqui no semilunar, tá? E aqui um corte inicialmente transversal também confirmando, né, esse achado de erosão óssea. Tá? O transversal, daí eu coloquei para longitudinal aqui também. Então, é sempre importante a erosão óssea a gente avaliar em 2 planos, né, 2 planos perpendiculares para definir se realmente é uma erosão ou não, né? O outro lado, o punho esquerdo também, o paciente estava com acometimento de sinovite, né, hipertrofia sinovial, radiocarpal, intercarpal, com uma positividade importante ao Power Doppler. Ela tinha também sinovite na articulação radioulnar distal, tá? Aqui à direita a gente estava transversal, depois colocamos o transitor na posição longitudinal, né, mostrando, né, essa hipertrofia, tá? Sinovial aqui na articulação radioulnar distal, né, fazendo movimentos de compressão, e aqui alguns sinais de captação ao Power Doppler, tá? E também o flexor radial do carpo, né, o tendão flexor radial do carpo aqui desse lado também estava acometido por tenossinovite, né, uma presença de sinais ao Power Doppler, e também aquela sinovite radioescafoide aqui na face volar também estava presente aqui nessa imagem, tá? Então, achado
relativamente comum aí na artrite reumatoide a gente também encontrar sinovite aqui nessa tomografia volar, tá? E a avaliação de ombro dela, né? Inicialmente a gente fazendo a avaliação do tendão cabo longo do bíceps, a gente já notou que esse tendão não estava presente na localidade habitual, né? Que é o sulco bicipital, tá? Então, fazendo uma procura desse tendão, para ver se era uma ruptura ou não, né? A gente localizou esse tendão aqui sobre a inserção mais distal do subescapular, tá? Então, o tendão do cabo longo do bíceps encontra-se luxado aqui medialmente, tá? E superficialmente à inserção distal do subescapular, né? Achado interessante, né? Provavelmente esse paciente fez uma ruptura do ligamento transverso humeral aqui, esse tendão migrou ali para a região medial, né? Que normalmente ele faz essa migração quando tem essa luxação, né? Tende aí para a região medial normalmente, tá? Aqui uma imagem dinâmica, né? Mostrando o cabo longo do bíceps. Ele tinha uma tenossinovite também aqui visualizada melhor, mais distalmente, tá? E aqui, né? Mais na região mais proximal, ele estava fazendo essa luxação, né? Situando-se então sobre o tendão subescapular, tá? A gente tinha a presença também de extensão bursal aqui, chegando até essa região anterior, tá? Aqui uma outra imagem dinâmica, mostrando que por cima tinha uma bursa, né? Também distendida, tá? Então, tem aqui. Então, correndo o transitor também no longitudinal, a gente detectou, né, o tendão, ali ele não estava rompido, mas estava luxado. Outra imagem, né? Essa imagem pode enganar, né? Você pode considerar, cadê o tendão, né? Ele está rompido, ele não está presente no sulco, mas realizando movimentos, né, dinâmicos, né, de rotação interna e externa, a gente localizou esse tendão ali sobre o subescapular, tá? Aqui uma imagem do subescapular, né? Ele está também um pouco hipoecogênico, aqui tem áreas de irregularidade óssea na inserção dele, né? E a gente identificou ali o tendão cabo longo do bíceps, né? Então, um achado interessante de luxação do tendão cabo longo do bíceps, tá? O tendão supraespinhal também tinha uma redução de espessura, áreas de ruptura no seu interior, né? E muita irregularidade e erosão óssea, tá? Muitas erosões ósseas aqui na região humeral, tá? Na área de inserção do tendão do supraespinhal, tá? Então, nota que tinha várias áreas, né, vista tanto em plano longitudinal, em relação ao tendão, quanto no plano transversal, tá? Então, erosões ósseas importantes, muito provavelmente secundárias à doença de base, que é a artrite reumatoide, tá? Também na avaliação do infraespinhal, né, na região mais posterior, né, a gente notava também essas erosões ósseas, né, na região humeral, mais para a região posterior, lateral. Ela também tinha derrame, né, nessa área aqui do recesso glenohumeral posterior, né? Aqui é uma área assim, de derrame, muita erosão óssea e irregularidade óssea nessa região posterior aqui, né, logo abaixo da inserção do infraespinhal, né? E aqui mais na região anterior, né, voltando lá para a região anterior, a gente notava também essa distensão importante da bursa subdeltoide, né, com sinais também de hipertrofia no seu interior, tá? Aqui a gente está na região anterior, com o braço caído ao lado do corpo, em rotação levemente interna, tá? Que a gente vê aqui uma parte do supraespinhal, né? E também tem uma facilidade maior de identificar, às vezes, essas distensões bursais, né? Que estão estendendo-se até a região anterior, tá? Também colocando fazendo o estudo com Power Doppler, a gente via ao redor das paredes bursais e aí também a presença desses sinais ao Power Doppler, tá? Então, um caso de uma paciente com artrite reumatoide, já em uso de medicamentos modificadores de doença, porém, uma recidiva, né, importante, tá? A paciente não tolera mais aumento de dose de metotrexato, já teve alergia aos outros esquemas, então o plano terapêutico ideal para essa paciente, nesse caso, será a introdução de um medicamento imunobiológico, né, provavelmente o uso de algum medicamento da classe anti-TNF-alfa, tá? Solicitamos os exames pré-uso, os exames pré-uso desse medicamento, tem alguns exames que são necessários, né? Avaliação de tuberculose latente, exames de hepatites, HIV, enfim, né? Para ver se está tudo ok,
para definir se essa paciente realmente pode iniciar esse tratamento com segurança. Tá? Esse vai ser o plano terapêutico novo para essa paciente. Tá? E mantendo, né, a associação de pelo menos uma droga modificadora tradicional, no caso, provavelmente vai ficar com um grau de dose de metotrexato. Tá? Então, era esse caso que eu tinha para passar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você está assistindo aqui pelo nosso canal do YouTube, né, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente costuma postar aqui no nosso canal do YouTube. Tá? Se você quer saber mais, né, quer aprender mais, tem interesse em se aprofundar no tema da ultrassonografia reumatológica, esse é o meu site, www.ultrassonreumato.com.br. Então, aqui a gente tem todas as informações sobre os meus cursos em ultrassonografia reumatológica, o meu programa de mentoria em ultrassom reumatológico, tá? E também, né, a gente tem as nossas redes sociais, @ultrassomreumato no Instagram e no Facebook. Convido a todos aí a nos acompanhar também pelas redes sociais. Tá? Eu vou ficando por aqui. Então, muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos nos nossos próximos vídeos. Até mais.